E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vim comentar sobre um time diferente, né? Os últimos dois comentários foram mais aí sobre o time do Palmeiras, que é o time que eu torço. Mas, hoje eu vim comentar sobre um time que a minha esposa torce. Eu tenho vários amigos que torcem para esse clube. Que é o que aconteceu aí com o São Paulo, cara. O que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube. Eu acompanho de perto muitos canais do São Paulo, acompanho algumas notícias também, por ter muitos amigos que torcem pro São Paulo, minha esposa também torce, né? Alguns familiares aí. Eu acompanho, vejo algumas notícias, vejo a galera comentando, né? Então é engraçado, né? Porque se a gente for parar pra pensar, há uns 10 anos atrás, não, até mais, né? Nossa, já faz tempo. Tava pensando assim, nossa, uns 10 anos atrás, São Paulo era um dos maiores clubes do Brasil, né? Era referência em tudo. Era referência ali em gestão, planejamento, centro de treinamento, base, era referência praticamente de tudo. Mas se a gente for parar para analisar, já faz mais de 15 anos, né? 16, 17 anos, 2008 aí. Então, cara, já vai daqui a um tempo fazer quase 20 anos que isso aconteceu. E como o tempo passa rápido, né? Essa é a primeira coisa que eu penso. Nossa, que parece muito menos tempo, mas na verdade, cara, faz tempo pra caramba já, né? Então, assim, o São Paulo era o clube mais organizado do Brasil. Era um clube que tinha um CT sensacional, ainda tem, né? Tinha base, fundamento ali de diretoria, presidente, a própria base, os fundamentos ali todos alinhados, né? Teve títulos por conta disso, teve boas contratações, bons jogadores, bons patrocínios, muito dinheiro, né? E, cara, o que aconteceu com o São Paulo que ele saiu hoje de um clube gigante, né, para hoje um time que disputa ali com o Bahia, no mesmo nível. Eu não digo nem que é um pouco acima, é um pouco pela história, né, por tudo que tem ali por trás ali do clube, né, pela própria história do clube, pela torcida, né. Mas se você for parar para analisar, com relação às outras coisas, o futebol, a gestão, hoje não fica muito diferente de outros clubes menores, né? Até o Mirassol é um clube que é mais organizado, que se demonstrou nesse último campeonato brasileiro, nos últimos campeonatos paulistas também, um clube ali que vem se organizando, vem se mantendo firme, né, há um tempo, né, veio numa crescente muito grande, e que hoje em dia é um clube mais organizado, com mais base, com uma diretoria, com tudo, né, até a própria base, até melhor que a do São Paulo, né. E muitas vezes o São Paulo está onde está por conta da torcida, pela torcida cobrar, pela torcida exigir certas atitudes dos jogadores, da diretoria. E, cara, é muito triste ver que hoje o clube praticamente virou refém de um grupo político, né? É o que a gente mais vê, o que mais acompanha, é o que eu mais acompanho, né? E por interesses ali, né? Por aquela panelinha ali que existe ali no Morumbi, a gente vê como um grupo, como uma má gestão, como um interesse próprio pode ruir com uma grande base, cara, com algo que é assim, que foi construído, algo que é de uma certa maneira mais firme ali, né? Algo que é mais sólido no sentido de ter uma base boa, ter um time bom, ter uma gestão boa, de ser um dos maiores. E, cara, realmente isso se manteve por bastante tempo, né? Agora que alguns outros times estão, por exemplo, o Flamengo, né, recentemente passou o São Paulo em títulos de ser o primeiro campeão da Libertadores ali, a ter mais de 4 títulos do Brasil, né? Então eles tinham uma estrutura sólida, uma base firme realmente, né? Tudo para dar certo, para se manter bem. Mas uma parte da gestão, uma parte das pessoas ali detonaram com o time, cara. E a gente vê até nas últimas. Foi nos últimos anos, né, que São Paulo decaiu muito. Lembro da gestão do Aidar lá, que foi um dos piores. Muita gente fala que agora com o Casares é a pior gestão que tem, né? Então, assim, troca constante de técnico também. E engraçado que viralizou, né? Uma parte
uma entrevista do Rogério Ceni, eu vi até no canal do Thiago Leifert, dele falando, né, do que o São Paulo precisava fazer, da onde que o São Paulo precisava se arrumar, né, o que ele precisava fazer para se arrumar. E a gente vê que ele foi muito criticado na época, mas ele estava certo, né? Ele realmente, tipo, não era menos São Paulino, como uma parte da torcida criticava. Ele realmente estava certo sobre aquelas cobranças que ele fazia, aquilo que o São Paulo precisava mudar, né? E hoje já foi muito tarde, foi muito tempo, já faz 5 anos, 4 anos praticamente disso, e a galera não acordou. O São Paulo não conseguiu perceber, a diretoria não percebeu, ou percebeu e fez não quis mudar mesmo, né, por interesse. Mas, cara, a torcida mesmo demorou muito tempo para acordar, perceber a real situação do São Paulo, e muito do que atrapalhou foi essa questão de que era falado, né, do São Paulo ser soberano, time soberano, a torcida também ter esse lema. E querendo ou não, isso foi uma das coisas que o São Paulo criou, se estabeleceu ali como, né, um time realmente naquela época soberano, mas que de certa forma cegou também parte da torcida, parte principalmente da diretoria, de ver que o clube estava na situação que estava, né? E hoje muita gente tem aberto os olhos e percebido que na realidade faz tempo que o São Paulo está numa situação complicada, né? E vem, cara, pô, é impressionante como o São Paulo hoje você tem um time muito mal montado, um time ruim, com nomes que a gente praticamente não conhece ninguém se você não acompanhar bem ali. Tem um ou outro jogador bom, mas tipo assim, cara, colocar Luciano como o melhor jogador de São Paulo, como ídolo, isso é uma vergonha pro time, cara, pro clube do São Paulo, cara. Um jogador desse ser considerado um ídolo do São Paulo é brincadeira, cara. Não tem como não, cara. Então assim, querendo ou não, tudo tá ligado, né? Então, uma má gestão, a base também que os caras vendem super rápido, os jogadores de São Paulo, não dá tempo para o cara se desenvolver, ou porque tá precisando de dinheiro para pagar outras contas, né? Engraçado que essa última gestão, eles falavam tanto de equilibrar as contas e tal, e acabou que, na realidade, estão gastando mais do que deveriam, né? É mais do que era esperado, né? Do que foi falado que seria. E aí, cara, infelizmente é algo que você perde ali a mão, né? Perde a base, e aí, cara, tendo essas vendas rápidas, é um clube que tem que se reconstruir financeiramente. Então, assim, eles tentam vender os jogadores da base, mas ao mesmo tempo não dá tempo pro cara desenvolver, vender talvez um pouco mais caro, né? Teve bons jogadores ultimamente que saíram de São Paulo, o próprio Antony, né? Enfim, eu só vou lembrar dele agora, mas teve bons jogadores que saíram recentemente, boas vendas, mas mesmo assim não é mais o que era, né? A gente vê que é uma base que foi ruída ali, que era uma das melhores do Brasil. E, cara, tem também o pior, que eu acho que é uma coisa que tá acontecendo, que é essa desconexão com a torcida. Essa perda da identidade do time com a torcida, cara. E isso é muito ruim para qualquer clube, cara. Até o Palmeiras, né, ultimamente, o Abel tem feito isso, que é uma coisa muito prejudicial. Que assim, então não percebe porque às vezes o cara tá com raiva, tá com, sei lá, com esse distanciamento da torcida, tá com alguma rusga mesmo, né? Mas, cara, é algo que não pode acontecer. Você perder a sua torcida é algo que é impensável, cara. Você não pode deixar isso acontecer num clube de futebol. Então, assim, ainda bem que parte da torcida acordou, porque senão o São Paulo ia daí pra pior, cara. Ia cair, ia ser rebaixado. E tem que tomar cuidado, porque se não mudar algumas coisas aí, o time, cara, passa a sofrer demais. E aí os torcedores do São Paulo, esses amigos que eu tenho aí, que, cara, eu quero só ver como é que vai ser, porque é algo que, pô, mexe com eles, né? Mexe com o sentimento, querendo ou não. Então, assim, cara, infelizmente, todo essa má gestão que a gente vê aí, inclusive
de vários times do Brasil, no Brasil em si, né? Mas a gente vê só se sobressaindo hoje um pouco mais aí, né? O Cruzeiro se recuperou, incrivelmente. O Palmeiras e o Flamengo têm uma gestão muito boa. O Mirassol, um time que vem crescendo. O Bahia, né? Foi comprado pelo Grupo City, também é um time que vem crescendo. E assim, se não mudar nada, eu até falei num outro vídeo, né? Que, cara, ser louco é você... o meu cachorro tava chorando aqui, fui ver. Mas ser louco é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso é ser maluco, ser louco, né? Então, assim, se o São Paulo quiser mudar, caramba, fica quieta, cara. Se o São Paulo quiser mudar, ele precisa fazer algumas coisas diferentes para realmente mudar. Para de fato ter essa mudança, para de fato voltar a ser um time competitivo, que hoje na realidade não é. Ganha muitos jogos, ganha algumas decisões, mas muito por conta da torcida, daquilo que a torcida faz. E se o time perder essa conexão com a torcida, cara, aí esquece, que é o que vem acontecendo, né? Então, assim, o São Paulo precisa trabalhar nisso, na minha opinião. Precisa se resolver com relação a isso, né? Então a gente vê muita gente criticando e assim, infelizmente, é algo que, se não mudar, a torcida vai sofrer bastante, né? Então, cara, deixa aí sua opinião. Isso é uma visão de alguém que tá de fora, né? Um palmeirense, então... mas que tem muito carinho, né? Até porque tenho parentes, né? Pessoas que gostam muito, que torcem pro time do São Paulo. Então, cara, deixa aí seu comentário o que você acha. Deixa aí um comentário o que você acha que tem que mudar no São Paulo. Foi um vídeo mais raso, né? Acredito que dá pra se aprofundar muito mais. Dá para se aprofundar nas más gestões que São Paulo teve, no que precisa ser feito para o São Paulo de fato melhorar. Eu acho que não é só algumas contratações pontuais, algumas coisas na estrutura de fato tem que mudar, tem que voltarem ali a ser como era de uma certa forma antigamente, né? Então, cara, algo precisa ser feito, né? Então deixe aí seu comentário, o que você acha. E se você viu o vídeo até aqui, tamo junto, muito obrigado. E é isso. Um novo vídeo aí pro canal. E se você gostar, se inscreva, cara. Não custa nada, mas me ajuda aí a tá crescendo esse canal aí no YouTube. Fechou? Tamo junto. Até mais. Uma boa noite. Deus abençoe a todos.